Livro de Eclesiastes, no capítulo 9, o verso 8, a Bíblia vai nos dizer: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Duas coisas não pode faltar na vida de um cristão: as vestes limpas e o óleo sobre a cabeça. Nesse texto sagrado, o sábio Salomão escreve aqui, ele revela essas duas coisas, vamos dizer assim, imprescindíveis para a nossa vida cristã. Estarmos com as nossas vestes limpas e o óleo sobre a nossa cabeça. O cristão precisa caminhar nesse mundo com as suas vestes limpas e com a unção do Espírito Santo na sua vida. Em todo tempo, diz a palavra, sejam alvas as tuas vestes. A palavra de Deus cobrando de mim e de você para nós andarmos com as nossas vestes limpas. Lá no livro de Levítico, no capítulo 6, verso 10 em diante, a Bíblia vai dizer assim: o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a sua pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. Lemos aqui que o sacerdote deveria sempre estar renovando as suas vestes, ao ponto de ficar com elas ou de manter as suas vestes limpas. Assim é na nossa vida, no nosso cotidiano, Muitas das vezes, nas nossas palavras, nós sujamos a nossa vestimenta. Só que a palavra de Deus diz, assim como o sacerdote traz essa figuração para nós, assim como ele estava trabalhando lá com a cinza, com a fumaça, e ele sujou as suas vestes, isso é o que ocorre no dia a dia nas nossas vidas. Só que a palavra de Deus diz para ele: ei, mas você tem que trocar, você tem que limpá-la. Então assim na nossa vida, nós temos que estar tirando sempre o velho homem, tirando a sujeira, tirando o pó, trocando as nossas vestes para nós estarmos sempre limpos diante do Senhor nosso Deus. Lá no livro de Zacarias capítulo 3, verso 1 em diante, a Bíblia diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E para Josué lhe disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a sua cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Irmãos, tirar as nossas vestes sujas e colocar as nossas vestes limpas. Isso é o que Deus tem requerido de nós. Isso é a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir. Não é simplesmente quando falamos da veste, deste pano, sim, temos que andar cheirosinho, passar um desodorante, Mas quando fala das vestes limpas aqui, fala do nosso caráter, fala da nossa essência como cristão. O que é que nós estamos falando no meio em que nós estamos? Como é que nós estamos falando no meio em que nós estamos? Como é que nós estamos nos comportando? As pessoas, o mundo lá fora, olhando para nós, tem visto em nós uma essência diferente, tem visto em nós Deus na nossa vida. Eles olhando para nós, eles têm visto Cristo em nós.
Assim como Paulo falou que agora nós somos espelhos, será que as pessoas olham para nós e elas veem Jesus na nossa vida? Lá no livro de Apocalipse, leia comigo, livro de Apocalipse, capítulo 22 no verso... Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito para a árvore da vida e entrem nas cidades pelas portas e entrem nas cidades. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ainda 1 João, capítulo 1, verso 7, vai dizer: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o versículo continua, né? Porque se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ainda o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porém, o verso 10 diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, então dizemos que a nossa veste está limpa 24 horas por dia? Não porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Por isso nós temos que estar buscando a presença de Jesus a todo momento. Por isso temos que estar buscando a presença dele. Por isso temos que estar nos consagrando, nos santificando a cada momento. Procurar a cada dia moldar-nos dentro da palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus diz, né, que eu tenho que meditar na sua lei de dia e de noite. Por isso o salmista vem dizer para mim e para você: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Para que isso? Para estar mantendo a minha veste limpa. Para mim estar trocando sempre as vestes sujas e colocando uma veste limpa para mim estar limpo diante da presença do Senhor. E não pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Voltando à palavra que nós lemos, Eclesiastes 9:8, estejam em todo o tempo alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo, a unção de Deus sobre a tua cabeça.